Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cenário Entrevista. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te convidar para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo. E também lembrá-los que o programa é transmitido pelo canal 8.2 da Rede Onda Digital e também fica disponível no canal do YouTube da Rede Cenário Amazônia. E o meu convidado de hoje é Algemiro Lima, Superintendente Federal da Pesca no Amazonas. Algemiro é professor de carreira pela Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, graduado em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi secretário de Educação no Estado e atualmente é o representante do Ministério da Pesca no Amazonas. Algemiro Lima, seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista. Então, muito obrigado, Liliane. Cenário Entrevista que tem um papel fundamental para a democratização das informações. E hoje nós estamos representando o Ministério da Pesca do Estado do Amazonas como Superintendente Federal e alinhando todas as ações e construindo uma nova pauta e uma nova política para a pesca do Estado do Amazonas. Superintendente, o senhor foi empossado dia 26 de março deste ano pelo próprio ministro André de Paula, que veio aqui ao Amazonas para lançar o programa Pescador Legal, que já era esperada essa sua indicação? Então, Ou foi uma surpresa? Pois é. Foi uma surpresa, sobretudo para os amigos e, enfim, até para os bastidores políticos, porque eu estava um pouco afastado da cena, desde que saí da SEDUC, eu ainda fui diretor-presidente do CETAM, e depois eu meio que fiquei ali no meu canto e tudo. E o anúncio foi uma surpresa, mas a surpresa maior foi exatamente a estada do ministro aqui, fazendo só uma correção da data, na verdade 26 de maio agora, né? Então estamos aí há 2 meses na frente da superintendência, e ele veio lançar o programa Pescador Legal, ele foi a Manacapuru, ele esteve na UFAM, e felicidade maior que ele disse: olha, eu vim aqui para dar a sua posse em nome do presidente Lula, e eu realmente fiquei muito feliz. Isso na verdade referenda o compromisso do presidente Lula e do ministro André de Paula com a pesca no estado do Amazonas. Pelo seu currículo, o senhor tem uma vasta experiência em educação. Como é que está sendo a experiência em atuar no segmento, de gestão pública, mais na área da pesca? A educação é o que me fascina, porque na minha concepção a construção humana ela se dá necessariamente pela educação, né? E a transformação que a nossa vida tem, ela não acontece de forma alguma se não for exatamente pelas mãos da educação. Trazer essa experiência para a pesca é importante, mas eu já tive muitas críticas com relação a isso, sobretudo pelos povos das águas, como a gente chama, né? Pelos presidentes de entidades. Eu vou contar que pode parecer negativo, mas é importante colocar. Eu estava com uma semana na superintendência, fui convidado ao município de São Paulo de Olivença, e quando eu cheguei lá encontrei a presidente da colônia, que por sinal era minha amiga, já tinha sido vereadora, quando eu fui secretário eu sempre atendia as suas demandas, e ela disse: professor, será que realmente a pesca precisava de um educador? Não poderia ter colocado um pescador lá para sentar na cadeira? Eu falei: com certeza, poderia ser um pescador, mas é que o Ministério da Pesca foi muito desmontado no governo passado e recriado no governo atual, portanto, sem nenhuma política direcionada para os pescadores, e precisava de alguém que tivesse firmeza, comprometimento, capacidade, experiência em gestão, capacidade de articulação política para verificar junto aos ministérios e com os senadores e deputados federais e a estrutura do Estado, como é que, compondo esses entes, nós poderíamos então construir uma nova política de pesca. Ela falou: nossa, o senhor tem razão. Então, assim, é gostoso porque as pessoas começam a perceber que a experiência que eu tenho em gestão pública eu estou trazendo para a pesca, para que a gente possa deixar hoje a superintendência, Liliane, é um negócio é muito chato dizer, mas a Superintendência Federal no Amazonas hoje é um cartório. Só serve para analisar protocolo e carteira, emitir carteira. Com essa carteirinha, o pescador vai até a INSS, garante seu seguro-defeso, garante sua aposentadoria e garante outros benefícios como financiamento. Mas nós queremos ir para além disso. A pesca no estado do Amazonas tem que ter um estudo científico de aquicultura, por exemplo, que é a Superintendência de Pesca e Aquicultura. E aí nós vamos trabalhar forte nisso, né? Nós precisamos entender que o trabalhador da pesca, ele não pode ser um escravo como hoje é. Ele é aquele cara que passa o dia todo, a noite... Um refém, né, na verdade. Um refém. Mas olha a importância que esse pescador e essa pescadora têm, sobretudo o artesanal. Hoje,
a atividade pesqueira ela representa o segundo ponto mais importante na economia do estado do Amazonas após Zona Franca. Nós temos 150 mil pescadores que todos os dias, no sol, na chuva, na canoa, no barco, traz alimento para a sua mesa, para a minha mesa, do pirarucu, a pescada, a sardinha que tem na nossa mesa é colocada por esses pescadores. Então eles são muito importantes para nós. E o que nós precisamos é dotá-los de políticas públicas que garantam não só o conforto no seu trabalho, mas o reconhecimento profissional enquanto o valor desse pescado. Porque o atravessador compra 1 quilo de sardinha por R$2, R$3 e quando chega aqui na feira já vende por 8 e o feirante já vende por 15 para a gente. Mas para o pescador, que foi quem mais sofreu, ele ganhou apenas 2. Então a superintendência também está trabalhando junto aos empresários para que a gente garanta uma compra melhor desse pescado. Você já começou a introduzir a minha próxima pergunta, que é falar da atual situação, né? De como você recebeu a superintendência da pesca aqui, diante de tantos desafios que foi a questão, né, do desmonte, né, do Ministério do Meio Ambiente e algumas outras pastas na gestão passada. Qual foi a realidade que você encontrou? Foi exatamente isso? A superintendência da pesca aqui no Amazonas era somente isso, um cartório? Na verdade eu posso dizer que ela era inexistente, porque quando o Ministério foi desfeito do governo passado, todas as superintendências também deixaram de existir. Aí virou Secretaria Nacional da Pesca, em nível de Brasília, né, e nos estados virou divisão. Então ficou 2 funcionários com mais 5 estagiários cuidando de carteira. Com a recriação do Ministério, retornam as superintendências. Só no estado do Amazonas nós tínhamos próximo de 30 mil pescadores que deram entrada nos seus protocolos e nem analisado foi durante esses 4 anos. E aí eu tenho certeza que vai ser o nosso próximo ponto de pauta, é que a gente precisava debelar isso o mais rápido possível, contra sistema ruim, internet ruim, ausência de funcionário. A nossa própria logística, né, para chegar. A nossa própria logística. Então, assim, o estado em que nós encontramos a superintendência era de letargia. E o nosso compromisso, eu costumo dizer para o ministro, o desafio é grande, mas não é maior do que a nossa vontade de fazer. Legalizar a atividade pesqueira é uma determinação do presidente Lula. E isso só é possível através do programa Pescador Legal. O senhor poderia explicar para a gente melhor como é esse programa e como ele vai atender, né, os pescadores? É uma determinação realmente do presidente Lula e do nosso ministro André de Paula, para que nós, num período muito curto, e agora com o lançamento do programa O Povo das Águas, né, do pescador artesanal pelo presidente Lula, ele disse, olha, eu quero em 3 meses o Brasil todo, são mais de 200 mil pescadores que estão ilegais. Como é que ocorre o processo da legalização? As entidades que estão nos municípios, eu tenho colônia, federações e sindicatos. O pescador não precisa necessariamente estar associado, mas se ele estiver, facilita bastante, porque a entidade local recebe a documentação dele, identidade, comprovante de residência, dá uma declaração de que ele é pescador, e ele coloca isso num sistema chamado CIS-RGP 4.0. Isso vem para a superintendência, via sistema, os nossos técnicos analisam, se a documentação estiver tudo certinho, a gente já faz o deferimento da carteira e ele já está legalizado. Isso é um ponto. Paralelo a isso, a gente vai entrar com outro processo que é a legalização das embarcações, sobretudo nossos pescadores do Alto Solimões, que compreende ali Tabatinga, Atalaia, Benjamin, São Paulo do Olivença, Tonantim, Santo Antônio do Içá. Eles estão tendo seu pescado apreendido pela Polícia Federal e pela Polícia Ambiental, porque a embarcação também não está legalizada, porque durante todos esses anos nunca foi feito um programa para legalizar as embarcações. Então é importante legalizar o pescador com a sua carteira, que lhe dá direito a pescar e a vender esse pescado, mas é importante legalizar a embarcação também. Para evitar, né, o combate ao pescado ilegal, não é isso? Sim. O Estado, como o senhor bem falou, tem mais de 150 mil pescadores e pescadoras, né? Sim. Que, devido às dificuldades de logística, de acessibilidade, não conseguiam regularizar a própria situação, né? Conseguir a carteira de pescador. Desde que o programa foi lançado, quantos pescadores já tiveram acesso? Então, nós estamos felizes porque nós já tivemos 4 mil análises feitas. Desse total, aproximadamente 80% são deferidos. Aí você diz, por que não foi deferido todos? Porque se tiver um comprovante de residência ilegível, o sistema não aceita. Se a foto do pescador, quando ele deu entrada lá na carteira de identidade dele, ele tinha 18 anos, agora ele tem 60,
aí o Ministério não reconhece, então ele tem que botar uma foto atual. Então, assim, 80% defere, 20% retorna para as associações para que o pescador consiga botar a documentação atualizada e logo em seguida a gente faz uma reanálise. Então, para quem tinha próximo de 30 mil, hoje nós temos 4 mil pescadores já felizes. E, por ordem do presidente Lula, ele vai intensificar e, com certeza, nos dar a estrutura necessária para a gente avançar ainda mais. Porque, assim, não parece, mas o pescador legalizado, além dele ter direito aos 4 meses de seguro-defesa, que são 4 salários mínimos que ele recebe, que, portanto, isso ajuda bastante, ele tem a aposentadoria dele garantida, ele tem os programas do governo estadual, por exemplo, que é a FEAM e que a CEPRO e que a Secretaria de Pesca estão disponibilizando como linhas de crédito para aquisição de utensílios e embarcações, ele só consegue com a carteira. Então, assim, a carteira tem um papel fundamental e é por isso que a gente está trabalhando, atendendo a política nacional. Então, a grande questão de não deferimento do registro é a documentação mesmo, né? Sim, e por incrível que pareça, as últimas análises que inclusive eu tenho feito, está tendo um problema com o NIS. Ele precisa apresentar PIS, PASEP ou uma inscrição em um programa social. Então ele tem essa inscrição, aí ele vai lá na internet, ele tira uma foto do número do NIS e coloca. Isso infelizmente não serve, porque é preciso ter a carteira com o número e o seu nome, porque o Ministério entende que um número solto ele não serve como a sua identidade no programa social. E durante esses 2 meses aí de atuação, o maior número tem sido de pescadores ou pescadoras? Ou está chegando, está se igualando? Então, eu tenho estado muito feliz e até quando eu converso com os amigos, eu tenho incorporado um pouco mais isso no meu discurso, nas minhas redes sociais, de que pescadores e pescadoras, eu tenho até falado das pescadoras por primeiro, porque são mães de famílias que cuidam da casa, cuidam dos seus esposos e mesmo assim vão para os lagos, para os igapós, vão para os rios, para buscar o sustento da sua família e também a sobrevivência. Hoje nós temos 43% aproximadamente, esse é o dado inclusive do Ministério da Pesca, são mulheres, né? E aí eu tenho as mulheres caboclas, ribeirinhas, indígenas, marisqueiras, e isso tudo somado, juntando todos eles, nós temos aproximadamente 400 mil mulheres nesse país que pescam e que colocam alimento na mesa dos brasileiros. Isso é bem interessante, né? Isso comprova cada vez mais, né, que as mulheres estão conquistando vários segmentos, né? E aqui não seria diferente, né? A gente ter esse dado. Aqui não seria diferente porque, assim, a nossa mulher, a exemplo de minha mãe, eu tenho uma mãe de 86 anos, elas vêm do interior, assumem esse protagonismo, porque muitas vezes o homem ia para a roça e a mulher ia pescar. Então, enquanto ele estava buscando a sobrevivência através do milho, do feijão, enfim, de fazer a farinha, a mulher estava nos lagos e nos igarapés colocando a malhadeira com caniço para poder trazer o sustento. Então, essa questão da pesca, que a mulher já assume há muito tempo, mas não era reconhecida, agora ela não só pesca, como ela tem o seu direito reconhecido, lógico, a sua carteira também vai ter direito aos benefícios. Muito bacana. Superintendente, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, porque tem muito assunto ainda pra gente falar. Legal. A gente ainda vai falar dessa questão aí da pesca artesanal, que isso pela primeira vez, né, tá tendo um reconhecimento e uma valorização, principalmente por parte do governo federal. Eu vou pedir para o senhor ficar aqui conosco, mas vou avisar aqui também aos nossos telespectadores e internautas para nos acompanhar e seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí no seu vídeo. E como eu falei, o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência
de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com mais um bloco de entrevistas aqui com o nosso convidado, que é o superintendente da pesca no Amazonas, Algemiro Lima. No bloco anterior, nós falamos sobre as atribuições da Superintendência da Pesca aqui no Amazonas, as ações que têm sido realizadas para regularizar o registro dos pescadores e também das pescadoras. E agora a gente segue falando um pouco sobre os benefícios, né? Regularizado, o pescador ou a pescadora tem acesso a quê? Bom, regularizado é como se de alguma forma o trabalho da Superintendência da Pesca meio que finalizasse ali, porque todos os benefícios são concedidos pelo INSS, né? E de posse da carteira, através das associações e federações ou individualmente, ele dá entrada ao seu seguro-defesa, à sua aposentadoria, e quando linha de crédito, ele procura então, no caso, a FEAM, né, que é quem oferece as linhas de crédito. O presidente Lula agora lançou um programa que o próprio Ministério vai ter sua linha de fomento, o que é muito legal. Então, através da carteira, ele também vai ter uma linha de crédito própria do Ministério, que até então não tinha. Ou seja, uma linha de crédito especial e específica, né, para a categoria. Exatamente. A gente falou um pouquinho sobre áreas onde ocorre maior atividade da pesca aqui. Quais são esses municípios que concentram o maior número de pescadores e como é que está a situação deles? Maioria regular ou irregular? Não, graças a Deus nós temos a maioria regular, porque até quando ele não está com a carteira, mas se ele já deu entrada, ele tem um protocolo, de alguma forma ele está regular. Ele só não acessa o benefício, né? Então, assim, nós temos a maioria regularizada. Nós temos pontos diferentes, porque como o estado do Amazonas é continental, então vou citar 2 pontos. O primeiro ponto, Alto Solimões, que eu me referi agora há pouco numa outra proposta, numa outra teoria. O Alto Solimões ele tem conflitos grandiosos da questão da pesca ilegal. E aí, numa conversa com o superintendente da Polícia Federal, nós resolvemos fazer um seminário onde nós iremos convidar todas as instituições federais e algumas estaduais para discutirmos um entreposto de pescado. E fiquei muito feliz porque semana passada o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin esteve na SUFRAM, onde eu participei como conselheiro. Ele garantiu que ele quer fazer em Tabatinga uma zona de livre comércio de verdade, e isso é muito legal, porque vai encaixar com o que nós queremos fazer, que é o entreposto de pescado. Mas antes de fazer o entreposto de pescado, é importante discutir lá com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com o IBAMA, com a Secretaria de Pesca, o que fazer para regularizar a atividade pesqueira, tanto das embarcações quanto dos pescadores, como compor isso com colombianos e peruanos que estão lá nas nossas áreas, tirando do nosso bioma, como a gente falava aqui em off, e levando para vender na Colômbia, a Colômbia vendendo para os Estados Unidos, não deixando isso nem no Brasil e nem deixando o nosso pescador com essa renda. Então, assim, eu penso que esse seminário é a primeira vez que a gente vai ter todas as superintendências num espaço discutindo com o governo federal, mas sobretudo em nome do governo federal e com os ribeirinhos, índios e caboclos e mulheres que habitam e que moram e que trabalham naquela terra, o que fazer para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento da sua atividade. Então, assim, para nós é um orgulho
poder levar numa região de conflito, onde vocês sabem que a Atalaia do Norte teve a morte de Dom Philips e tudo, por conta da pesca ilegal, todo mundo sabe disso. E lá nós estamos trabalhando junto com o prefeito de Atalaia, inclusive, para a gente criar uma área de manejo do pirarucu em Atalaia, para minimizar esses conflitos. Então veja que lá a gente precisa melhorar as condições do trabalhador, do pescador e da pescadora, as embarcações, mas também dar condições para que o empresário se legalize, compre por um preço melhor esse pescado e possa vender, que venda para a Colômbia e que venda para os Estados Unidos, mas sem transformar o nosso pescador num escravo, como eu disse agora há pouco. No ano passado, houve milhares de fraudes na concessão do registro de pescador, que foram concedidos irregularmente. Ainda falando sobre essa questão, né, de pesca legal. Vários registros foram concedidos a não pescadores, e isso é uma das causas pelo qual o sistema está repleto de pedidos não processados. São mais de 100 mil, né, em todo o Brasil. Como é que está esse trabalho para combater esse tipo de irregularidade, né? Não permitir que não pescadores tenham acesso a benefícios que a categoria tem direito? Você tocou num ponto muito importante, mas antes de responder, como na questão anterior, didático, como sou professor, eu disse que ia falar de 2 pontos. Eu falei, na verdade, só do Alto Solimões, e nós temos uma grande concentração de pesca no Médio Solimões e no Purus, que não é conflituosa do ponto de vista do pescador artesanal, mas é conflituoso do ponto de vista dos donos de embarcações, que se apropriam de lagos, fazem arrendamentos e começam a pescar com redes, e de lá tiram peixe de todos os tamanhos, inclusive do tamanho que não é permitido comercializar. Então, assim, não é um conflito ainda que a gente diga que causa violência, mas de alguma forma destrói o nosso bioma e dificulta a vida do pescador artesanal. Então essa área de concentração do Solimões e do Purus, nós temos grande variedade de peixe e que a gente precisa também conversar com os pescadores e com os proprietários de lagos, que via de regra não eram para ter propriedades, né? Porque é da natureza, a gente precisa só fazer não é particular, só a demarcação disso. Voltando para a sua pergunta, deixa eu lhe dizer, eu recebi também uma crítica muito grande quando eu cheguei, porque o presidente Lula disse: superintendente, você tem uma missão, é atender a pescadora e o pescador. Tudo mais agrega na sua função e nas suas atividades. E quando eu voltava dessa viagem, eu cheguei no aeroporto, e aí tinha uma moça de um portal que me perguntou: ô superintendente, você está assumindo agora e tal, qual é o seu principal foco? Eu falei: o pescador e a pescadora. Nossa, isso repercutiu muito, foi nos grupos de pescadores, dizendo: olha, o novo superintendente não quer saber das entidades. E aí eu fiquei preocupado com isso, porque as entidades são importantes para o processo de interlocução com os pescadores. Aí eu chamei lá na superintendência e falei: me diz uma coisa, vocês trabalham para quê? Qual é a finalidade? Não, é para o pescador e para a pescadora ter seu benefício. Eu falei: eu também. Então nós não somos divergentes nesse ponto. Agora, o que nós precisamos conversar? É porque 30%, e isso tem estudo e tem inquérito na Polícia Federal, 30% de benefícios concedidos pelo INSS, mas fruto das carteiras tiradas pela superintendência em gestões passadas, elas são fraudulentas. E aí nada contra o que eu vou citar aqui, mas tipo assim, são mototaxistas que têm sua atividade devidamente reconhecida e que ganham por isso, mas tem a carteira de pescador, chega a ter professores, enfim, comerciantes. Então é amigo do cara da colônia, dá aqui uma declaração, é amigo não sei de quem. Então o presidente Lula inclusive disse isso na sua fala para os presidentes de entidades: nos ajudem a moralizar os cadastros para que nós possamos garantir mais benefícios, porque quanto mais gente que não era para estar no programa está recebendo, deixa o governo pesado e ele não consegue criar linhas de crédito e nem aumentar os programas. Então é preciso moralizar. E nem atender quem precisa. E nem atender quem precisa, porque via de regra, o pescador e a pescadora que é mais humilde, que tem dificuldade de acesso à internet, ele finda não chegando no programa. E o espertalhão que está ali todos os dias, que no celular ele consegue fazer o cadastro, ele finda conseguindo. Então é uma ordem, uma decisão e é uma recomendação do presidente para que a gente possa, eu não vou dizer fazer uma investigação, mas nós estamos trabalhando nos bastidores para minimizar essas fraudes que tem e que na minha concepção é vergonhoso você que não tem direito ao programa tirar o direito de quem precisa e coloca alimento na sua mesa todos os dias. É verdade, é vergonhoso mesmo. Desde que o senhor assumiu a superintendência, o senhor tem seguido uma agenda bem intensa de compromissos, de viagens, indo em loco,
né, a esses municípios, essas regiões que a gente comentou agora, onde são realizadas, né, com grande incidência a pesca. Quais são os municípios que o senhor já esteve, né, nesses 2 meses e quais as principais reivindicações? O que o senhor ouviu lá da categoria? É impressionante porque como a superintendência se desenhou nessa história do cartório que eu falei, só emitindo carteira, a principal demanda ainda é: superintendente, tem uma lista aqui de 200 pessoas que precisam ter a carteira, 300, 500, então é muito isso. Aí quando eu sento à mesa com eles e digo: mas nós podemos ir além disso. Vocês precisam me reivindicar a linha de crédito para comprar a tua embarcação, para reformar a tua embarcação, para comprar a tua caixa, o gelo, para comprar a malhadeira. Você precisa me reivindicar a subvenção do diesel, porque a maioria hoje não vai pescar mais remando. Vai no motorzinho rabeta, então assim, precisa melhorar isso. Você precisa reivindicar. E aí quando eu reúno com o pessoal da aquicultura, como é que nós vamos trabalhar os tanques? Nós vamos trabalhar tanques escavados, tanque de concreto, fundo de areia, fundo de barro, coberto, não coberto. Então assim, eu penso a pesca agora estrategicamente no estado todo, em todas as suas dimensões. Mas as principais reivindicações hoje ainda se dão por conta da questão das carteiras que a gente chama de RGPs. Eu já fui no município de São Paulo de Olivença, eu já tive agora em Atalaia, eu já tive esse final de semana agora Manacapuru, Capiranga, Nova Olinda. E quando eu não consigo ir pessoalmente, eu faço videoconferência, já fiz com o pessoal de Anuri, fiz com o pessoal de Codajás, recebo os presidentes das entidades para que eu possa estar ali, porque na realidade, Liliane, eu aprendi isso muito cedo. Eu vim de uma família muito pobre e que a gente viveu muito da pesca e da roça. Eu sou de Beruri, não escondo isso, o pessoal de Beruri sabe disso. Onde eu vou, eu já fiz palestra na Califórnia, já fiz palestra na Nova Zelândia, e quando eu chego lá eu digo: eu sou de Beruri. Então assim, com muito orgulho, eu não consigo resolver aquilo que não sensibiliza a minha pele. Então estar perto das pessoas é garantir que o sangue que corre na veia daqueles caras também corre na minha. Essa história, eu estou sentado aqui na cadeira, eu sei o que está acontecendo lá. Não. Quando eu era secretário de Educação do interior, eu fui em todas as escolas do interior, todas, inclusive da zona rural. O projeto Ensino Médio Tecnológico que tem foi fruto de um andar na canoa, parar nas comunidades e os pais e as mães dizer: eu não quero mais que os meus filhos saiam daqui para fazer o ensino médio em Manaus ou na sede do município. Eu preciso que a escola chegue aqui. E nós não tínhamos professor de química, física, inglês, e nós começamos a pensar: precisamos chegar lá. E o Estado chegou, produto das nossas mãos, enfim, de outros companheiros que passaram pela SEDUC. Então, assim, estar próximo das pessoas é garantir que, do ponto de vista humano, a gente atenda ou minimize suas dificuldades. E como é que tem sido os trabalhos para garantir os direitos da categoria em parceria com o governo do estado? A gente falou muito em parcerias, né, com o governo federal, claro, tem a ver, né, que é uma superintendência federal, mas como é que tem sido essas reuniões e essas ações, essas futuras parcerias com o governo do estado? Foi lançado, inclusive, né, o Seguro Defeso, não é isso? E também o edital para distribuição de kits a pescador e associações. O senhor poderia explicar um pouco? Então, essas ações do governo do estado, elas são feitas através da CEPRO, que tem uma Secretaria Executiva da Pesca, e lá também o amigo Alessandro Cohen, que tem sido um grande parceiro. Nós estamos aí finalizando um termo de cooperação técnica para que legalmente nós possamos trabalhar o alinhamento das ações federais com a estadual. Por enquanto, nós temos trabalhado muito próximo com a questão dos RGPs, né? E essa política, tanto do kit quanto do financiamento do Estado, nós não entramos ainda como parceiro, porque o Estado tem uma política própria. Mas todas as vezes que o governo nos chama, nós estamos lá. Já tive 2 audiências com o vice-governador Tadeu de Souza, que está compreendendo como a superintendência pode trabalhar junto a isso. Já tive uma audiência com o prefeito Davi Almeida, que está trabalhando a questão dos pescadores no entorno da cidade de Manaus, também está distribuindo kits. Então, assim, a superintendência hoje, até por conta que a gente já falou que o Ministério foi desmontado, nós não temos orçamento, não temos nem unidade gestora. Então, o nosso papel aqui é articular a política pública da pesca com o governo estadual e com o governo municipal, para que as ações da superintendência também se realizem nesses braços. Bacana. O pirarucu, manejo do pirarucu, também é uma das pautas que vocês têm auxiliado, porque existem programas próprios, né, como a gente tem falado agora há pouco, por parte do governo do estado.
Como é que está essa situação? A gente sabe que o IBAMA recentemente ele concedeu, né, licenças para o manejo em áreas bem específicas. Vocês também atuaram em parceria? Sim, esse assunto do pirarucu daria um bloco, viu? Porque tem coisas que eu fui aprendendo, né? Em 2 meses você viu que eu fui lá buscar informações e tal. Eu falei, pô, mas como é que você vai falar de pesca e tal? Então, assim, eu acho que o ser humano está nesse processo de constante aprendizagem e aprendizado. Nós temos uma região que é emblemática com o manejo de pirarucu, que é Mamirauá, mas nós temos a Piagaçu Purus também. Mas nós temos um outro problema mais grave que esse. O pirarucu do Amazonas hoje, ele não tem um selo orgânico. Não tendo selo orgânico, eu não consigo exportar esse pirarucu e nem consigo agregar valor a ele. Existe uma portaria que está no Ministério da Agricultura desde 2019 para que possa garantir o selo de pirarucu orgânico, que não caminha, porque tem pontos que são intrigantes. E que eu fui buscar essas informações, inclusive estive em Brasília semana passada, em busca dessas informações, e tem 2 pontos fundamentais lá para não termos esse selo orgânico. Um é a questão da evisceração do pirarucu, que, como nossas águas não são tidas como águas profundas, eu não posso pegar o pirarucu, uma linguagem bem simples, que é a linguagem do pescador, abrir a barriga dele, tirar a guelra, tirar o bucho e jogar no lago, ou jogar no rio. É proibido. Eu preciso dar uma destinação para as vísceras do pirarucu. E nos nossos lagos, que eles são distantes dos frigoríficos e dos locais de tratamento, de lavagem, de beneficiamento, o caboclo não consegue trazer o pirarucu e as vísceras também. Então esse é um ponto que não tira o selo. O outro ponto é a questão da humanização da morte do pirarucu. Não sei se você já viu como é que um pirarucu morre, mas triste. É sofrimento? É sofrimento. Eu vou contar como era há 50 anos quando meu pai pescava. É um arpão que ele dá na costa do pirarucu, e aí ele fica lutando com o pirarucu por 40 minutos, 1 hora, até o pirarucu cansar. Quando cansa, ele puxa para a beira, pega um porrete, um cacete grande e taca na cabeça do pirarucu. Essa é a pesca artesanal do pirarucu em lago. No manejo não é diferente. Ele puxa o pirarucu e cacete o pirarucu até morrer. Então, veja, olha o que acontece. Enquanto não resolver isso, ele não tem um selo, porque o pirarucu tem uma substância chamada glicogênio, que quando ele está sofrendo, ele começa a colocar essa enzima no corpo dele todo como um mecanismo de defesa, como se fosse uma energia nossa que a gente está sofrendo, então começa a soltar aquilo ali. Um pirarucu que deveria ficar congelado 6 meses, ele só aguenta 2, porque vai extrusando a carne dele e esse processo do glicogênio. Então, enquanto não resolver a evisceração e a questão da morte humanizada, a gente não tem um selo. E aí a gente pode avançar mais na questão das outras pautas com relação ao pirarucu, que é bem interessante. Tá certo, a gente vai fazer um intervalo e a gente vai continuar no próximo bloco detalhando um pouco mais sobre essa questão do manejo do pirarucu. Como eu disse, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial,
Os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta e vamos continuar aqui a nossa entrevista com o superintendente da pesca, Algemiro Lima. E agora a gente vai falar com mais detalhes sobre a pesca artesanal. A gente falou em alguns pontos bem polêmicos com relação ao manejo do pirarucu. E o senhor disse que tinha mais aspectos que a gente poderia comentar. Eu queria que o senhor falasse para a gente, né, sobre esses pontos em específico. Por que é tão polêmico quando se fala do pirarucu? Então, é polêmico porque, primeiro, o pirarucu tem um sabor super agradável. Nós já vimos políticas do governo do estado em tempos atrás para transformar o pirarucu no bacalhau amazônico, que não deu muito certo, um investimento milionário que não deu certo. E agora a Superintendência de Pesca está articulando junto ao Ministério, mas também junto ao governo do estado, para que nós possamos criar um programa não só da valorização do pescador, mas que também a nossa população amazonense, o nosso Brasil, conheça o pirarucu como algo que realmente é bem gostoso e que tem muita utilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na reserva de Mamirauá, no período da despesca, eles vendem o quilo do pirarucu a 3, no máximo 4 reais. Então imagina, a pessoa fica o ano todo, cuida do lago, trabalha, e no período da despesca, que dura 2, no máximo 3 meses, é quando ele teria que tirar a produção para sustentar a sua família do ano inteiro, a pessoa vai lá e compra 3, 4 reais, porque segundo a pessoa que compra, não, mas eu não posso pagar mais que isso, porque o pirarucu não é tão comercial. E eu quero dizer a você que o pirarucu é muito comercial. O que nós precisamos é profissionalizar não só a retirada do pirarucu do lago, porque tu vai dizer, Algemiro, mas tem que profissionalizar? Tem. É porque o pirarucu é um peixe que perece muito fácil, muito rápido. Então, se você tira do lago e você demora bastante levar para ele ser congelado, nós temos uma perca da qualidade da carne do pirarucu. Então, precisamos profissionalizar essa retirada, profissionalizar a evisceração, que precisa ser liberado para nós, e aí nós precisamos adequar as nossas baias. Por exemplo, lá em Mamirauá nós já temos os flutuantes, onde é feita a lavagem, onde é feita a filetagem, mas eu preciso fazer isso em outras reservas que já estão autorizadas a fazer a despesca. O ministro, inclusive, o ministro André de Paula, vai vir agora para Mamirauá para dar o pontapé inicial da despesca. Então, o que nós queremos fazer? Que o pirarucu ganhe um cenário nacional pela importância que ele tem na cadeia alimentar, mas sobretudo na cadeia econômica do estado do Amazonas. Porque na hora que nós fizermos isso, ganha o pescador que está tirando, ganha as pessoas que protegem as reservas para garantir que tenhamos sempre mais peixe, e vai ganhar o consumidor que vai ter um peixe de melhor qualidade na sua mesa. E depois voltamos para a história do selo orgânico para que a gente possa vender para a Europa, para a América, gerando dividendos para o Brasil. Profissionalizar, no caso, a pesca, né, do pirarucu, dar condições, né, para beneficiar. E por falar nessas condições, em que pé está o terminal pesqueiro? Pois é, o terminal pesqueiro que fica aqui ao lado da nossa tão conhecida Feira da Panaí, passou por um processo de privatização, onde um empresário arrematou o terminal, que também estava abandonado. O Ministério da Pesca fez um grande investimento lá de milhões, e que infelizmente o terminal estava lá parado, não tinha acesso a ninguém, servia lá de local para venda de drogas e prostituição, e entre outras coisas. E no governo passado, o presidente privatizou o terminal, e é nosso papel enquanto superintendência e o Ministério acompanhar. O Ministério esteve presente na semana passada, fiscalizou, ficou muito contente, o terminal já começa a funcionar. À noite, nós tivemos lá mais de 100 embarcações comercializando o pescado.
Mas nós queremos mais que isso. Lá precisa ter o fornecimento de gelo, assim como nós queremos aí no interior. Cada município precisa ter uma fábrica de gelo com a subvenção para que você, pescador, possa ter o seu gelo num valor menor para agregar valor ao seu produto, que é o peixe. Você não pode gastar mais com gelo do que você vende no seu pescado. Então, no nosso terminal também. Ele tem 2 anos para fazer a adequação, esse empresário, e após isso nós vamos verificar se realmente ele atende o contrato. Caso não atenda, esse contrato pode ser rescindido. Uma das questões polêmicas desse terminal era a questão do armazenamento do pescado, porque não se tinha gelo e nem se tinha máquina para produzir o gelo, né? Mas parece que isso daí já está meio que caminho andado, né? Tem ainda algum projeto que possa criar, não nos mesmos moldes, pela condição, né, de logística, Sim, de novos terminais pesqueiros em cidades polo, onde tem maior incidência da atividade pesqueira? Então, concluindo lá sobre a questão do terminal, na nossa visita, nós já verificamos que o empresário já está colocando os túneis de congelamento, que vão congelar mais de 3.000 toneladas por hora de pescado. Então, os túneis já estão lá, estão em fase de implantação. E todo o maquinário que vai fazer a produção do gelo também já está lá, está em fase de instalação. Então, assim, nós estamos bem confiantes de que vai dar certo. O Ministério está lançando um programa, mas nós já havíamos conversado aqui na superintendência de que os municípios que mais precisem, que tem essa atividade da pesca efervescente, como você citou, nós queremos criar um modelo de fábrica de gelo que seja luz solar. Porque hoje as que tem, e aí os meus amigos das entidades sabem disso, ou é a prefeitura que paga a conta de energia, a entidade não consegue pagar porque realmente é muito alto. Então nós precisamos criar um modelo que seja viável e sustentável, não tem jeito. Então não adianta criar aqueles monstros dizendo vai produzir 150 toneladas de gelo dia, mas o gerador não funciona. Então nós estamos criando um protótipo para que o Ministério aprove e financie nos principais municípios as fábricas de gelo com energia solar. Energia limpa, né? Sim. O que facilita e é melhor para o meio ambiente. Com certeza. Da pesca artesanal, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesca esportiva. A gente tem, né, 2 projetos, um foi aprovado na Câmara Municipal, sem muitas polêmicas, mas na Assembleia Legislativa tem um projeto também voltado à pesca esportiva, mas que está esbarrando em muitas discussões e pontos polêmicos com relação às sanções, né? Uhum. Vocês também foram chamados a essa discussão. Em que pé está? Então, isso é um assunto polêmico, mas extremamente gostoso da gente lidar, porque na hora que todas as partes compreenderem de que não há perda para ninguém, eu penso que o projeto ele avança, desde que tire as sanções de multa, que eu penso que multar um pescador artesanal em 133 mil por estar portando um peixe para seu consumo, enfim, é exagerado. Eu tenho várias experiências, o estado do Amazonas tem uma experiência, eu vou citar uma delas. Na Cabeça do Cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Rio Mariê, tem um projeto de pesca esportiva maravilhoso, onde as empresas, juntamente com a comunidade, 19 lideranças indígenas, resolveram preservar os seus lagos para garantir 4 meses de pesca esportiva. Esse projeto ele está com 5 anos de vigência e hoje nós temos nessa comunidade escola patrocinada pela iniciativa privada, água potável, energia solar e durante todo o ano, as 19 etnias que estão lá juntamente com seus caciques indígenas, eles recebem um salário mínimo durante o ano todo, não é só durante a pesca esportiva. Então, ou seja, uma atividade sustentável. Uma atividade sustentável, porque aquele peixe que o pescador artesanal pesca lá, que ele tem 60, 70 centímetros e vende por 30, 40 reais na feira, na mão da pesca esportiva ele vale 10 mil dólares, porque a pessoa pesca, solta, coloca nas suas redes sociais e diz, olha, eu estou aqui no Amazonas, está aqui o tucunaré, é real, eu peguei, e aí vem gente da Europa, vem gente da Ásia, enfim, do próprio Brasil. Minas, por exemplo, é um dos estados que mais pescam no Amazonas. Qual a grande discussão disso? Eles dizem, mas superintendente, esse recurso não fica para nós. Aqui em Barcelos, por exemplo, que é uma efervescência da pesca esportiva, é o único município do estado do Amazonas que tem a pesca esportiva regulamentada com lei municipal. A despeito de que Manaus aprovou uma, que está no processo ainda de implantação, Barcelos já tem há muito tempo. Então, toda embarcação que vai a Barcelos paga a sua taxa, tem que contratar o piloteiro de lá, a cozinheira de lá, então deixa assim. Então, a ideia dessa PL é construir um processo de demarcação das áreas que podem ser
é feita a pesca do tucunaré. Você tem uma ideia, a pesca esportiva movimenta no Brasil 5 bilhões de reais ano. Já seria uma boa alternativa para se trabalhar algumas questões de diversificação da economia. Por Sim. exemplo, investimento na interiorização, no turismo do interior. E isso também faz parte da transversalidade, né, dessas pautas que estão em voga no governo federal, no que concerne às mudanças climáticas. Ao que me parece, a atual gestão está tentando aí um protagonismo com relação, né, às pautas ambientais, Sim, a manutenção sim. da floresta em pé, a levar desenvolvimento às cidades, mas que fique também, né, desenvolvimento principalmente para as pessoas. Como é que tem sido o trabalho de vocês nesse aspecto, né? A gente está falando muito, né, das atividades Sim. da pesca, Sim. mas qual é, assim, a real preocupação, né, de manter a atividade, mas também manter o desenvolvimento? Sim. Na realidade, a Escola da Vida nos ensinou uma coisa que eu trago como meta de vida. A pior atitude é a nenhuma, né? Então, quando a gente fala desse protagonismo, eu conversava em Brasília com o deputado e com prefeitos que nós precisamos colocar pesca esportiva integrada com turismo, quando você falou. E eu conheço vários amigos meus que trabalham com turismo em Manaus que estão tristes, porque quando os pescadores chegam em Manaus, eles são apanhados no aeroporto numa van e já são levados para os barcos e aí vão pescar e depois retornam do barco para o aeroporto e vão embora. Então, assim, por que Manaus não trabalha junto com as empresas de turismo, desde as empresas de voo até as empresas de hotéis e restaurantes, para que esse turista chegue aqui, fique um dia, visite a nossa capital, gaste aqui, compre nosso artesanato, conheça a nossa cidade, explore a nossa região metropolitana, visite nossas cachoeiras e comece a trabalhar a atividade da pesca, mas ramificando e fortalecendo o turismo. E, curiosamente, os prefeitos do interior, o prefeito lá de Alvarães disse: eu quero isso para mim, porque lá eu tenho um lago preservado e que eu quero a pesca esportiva no meu município, mas eu quero que ele fique na pousada, que ele deixe o recurso lá em Alvarães e nós vamos trabalhar isso, porque a pesca ela tem sim essa ramificação para o turismo, para o artesanato, mas tem uma coisa muito importante que você falou, que é a questão ambiental. Todo mundo fala, agora, hoje inclusive em Belém, está tendo lá a pré-COP, né? Todas as autoridades reunidas e as pessoas estão discutindo o ambiente do mundo. Mas as pessoas esquecem de uma coisa muito importante que a gente já discutia lá no governo do finado Gilberto Mestrinho, que ele sempre dizia: o mundo esquece que precisa do nosso oxigênio, mas que aqui tem homens, mulheres, crianças e idosos que precisam sobreviver. Não adianta ter a floresta em pé e as pessoas mortas. É importante que o mundo todo reconheça que nesse bioma amazônico nós temos mais de 12 milhões de habitantes, só no Amazonas mais de 4 milhões, e que precisam sobreviver. E sobreviver com a floresta em pé é garantir que a gente possa estratificar a riqueza que aqui tem, transformar essa riqueza em, eu vou usar a linguagem da minha mãe, em mantimento, porque não adianta eu morar em cima de onde tem muito petróleo, onde tem muito ouro, e eu morrer de fome. Então é importante ter uma visão ambiental, mas que esse ambiente me proporcione não só o distrito industrial, mas que ele me proporcione viver bem. E viver bem é viver em harmonia com a natureza, mas economicamente eu posso ser sustentável. E eu acho que essa política que o presidente Lula, que o ministro André está colocando, onde o pescador vai ser visto como um ser que ele vai integrar essa cadeia econômica, mas essa cadeia ambiental, valorizando inclusive sua cultura, valorizando, sobretudo, ele vai ter o cadastro agora na agricultura familiar para poder fornecer para a Conab. Então, assim, é o pescador como protagonismo do processo econômico desse país, sem perder de vista a importância da preservação ambiental. Esse seria o caminho. Com certeza, superintendente? esse é o caminho, esse é o caminho. Superintendente, um dos objetivos do programa não é só a gente estar aqui falando da trajetória profissional dos nossos convidados, mas também conhecer um pouco mais sobre eles. Por isso a gente faz a mesma pergunta para todos. Qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? Então, o cenário político nacional ainda vive os resquícios de uma eleição que foi polarizada entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio. As pessoas rotularam muito esse processo. Eu penso que o Brasil é um país essencialmente democrático e as pessoas que
teimam em violar essa democracia, que nem vem só à luz da lei, e você é advogado e sabe disso, mas essa democracia que emana do povo, que é a sua vontade de fazer, que é a sua vontade de expressar o seu pensamento, que é a sua vontade de ter uma opinião, seja ele que participe de um grupo LGBTQIA+, que seja índio, que seja negro, mas que seja, sobretudo, humano. Esse país que precisa dar voz a esse ser humano que ecoa nas suas entranhas uma multiculturalidade que não tem em lugar nenhum desse mundo. Então, assim, infelizmente, o processo político deixou as pessoas alijadas das suas próprias opiniões, o que é muito triste. Mas eu penso que na condução agora do atual presidente, é lema do seu governo um processo de reconstrução, sem enxergar a bandeira do A, sem enxergar a bandeira do B, mas que nós possamos colocar o brasileiro, sobretudo aquele brasileiro que precisa comer, aquele brasileiro que precisa de moradia, aquele brasileiro que precisa de um espaço de emprego, aquele brasileiro que precisa olhar para o seu filho e dizer: eu tenho uma escola de qualidade para lhe colocar. Eu penso que esse governo vai despontar uma economia diferenciada, uma economia que seja inclusiva e que esses brasileiros possam, num período muito curto de tempo, entender que esse país é de todos, quando todos têm acesso à moradia, à alimentação e à dignidade. E antes da gente encerrar, a gente vai para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você me diz aí o que ela representa para você. Legal. Peixe. Peixe é proteína que garante vida. Pescador. Pescador, o ser que nos permite, dentro das suas peculiaridades, ter o alimento nas nossas mesas. Amazônia. A Amazônia é o maior bioma do mundo, que precisa ser entendido como um processo de natureza, mas com seres humanos que precisam, dentro dessa natureza, ser rico também e viver bem. Política. Política é a capacidade que todos os gestores têm de fazer, na sua esfera municipal, estadual ou federal, o bem pelo povo. Não só como arte de falar, de conhecer e de articular, mas como fazer chegar o que realmente o mais pobre, aquele que mais precisa, realmente tenha, que é o seu benefício enquanto cidadão. Tecnologia. Tecnologia é a capacidade que os instrumentos que são colocados na nossa vida possam, comumente como a humanidade, nos dar uma nova perspectiva de pesquisa, tecnologia e inovação. Educação. Educação é o que move a vida da gente, o que transforma para o bem. Você tem um sonho? Eu tenho um sonho. Pode falar ou é segredo? Eu me emociono porque o meu sonho é que todas as pessoas desse país possam ter direito a comer, possam ter direito a viver bem, e que possam ter direito a uma educação que seja inclusiva, que seja de verdade e que seja transformadora. Você tem um medo? Medo que as pessoas não consigam enxergar a verdade. E quando as pessoas não enxergam a verdade, você finda sendo punido pela ideia de que aquilo que poderia ser realmente não foi. Então, a verdade ela precisa estar muito coladinha na honestidade e na nossa vida cotidiana para evitar injustiça. Futuro. O futuro é o que Deus nos permite enquanto esperança, mas não a esperança do esperar, mas a esperança do esperançar. E a coragem que você vai ter todos os dias de levantar, pisar firme e dizer: é aqui, é para frente que eu ando. Família. Família é o que nos fortalece, independente do modelo de família. Eu aprendi que família, ela é a família que, se eu moro com a minha avó é minha família. Se eu moro com a minha mãe e meu pai, essa é a família. Mas se eu moro com a minha tia, se eu moro com o meu padrasto, essa é a minha família. Então a família da gente é a família que a gente tem, e é ela que a gente tem que amar. Religião. Religião é a força divina que nos permite ter na nossa alma um sopro de Deus para que você possa ter o equilíbrio necessário para continuar vivendo bem. Quem é Algemiro Lima? Algemiro Lima, um garoto que nasceu no interior do estado do Amazonas e que Deus, através da educação, me deu tudo que eu tenho na vida, que é o conhecimento, a capacidade de fazer mais pelas pessoas e, enfim, que tem uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, isso. Superintendente, a gente gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade, vir aqui, falar um pouquinho, né, da tua história como profissional, como ser humano, e a gente agradece e espera contar contigo em outras entrevistas e também lhe desejar muita saúde para tocar aí essa superintendência, porque tem muito trabalho.
Eu que agradeço, Liliane, tá aqui no Cenário Entrevista, podendo não só falar do nosso profissional, mas você viu que você mexeu com a minha emoção, porque falar das minhas coisas mais profundas. Te parabenizar pela condução do programa, né? Ficamos muito à vontade, podemos falar de tudo, sem magoar ninguém, mas levando para você, que é o nosso telespectador, o melhor da informação, para que você possa então daí tirar suas conclusões. Muito obrigado. A gente que agradece. O Cenário Entrevista fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua companhia, a sua audiência, lembrá-los que o programa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube da TV Cenário Amazônia. Não deixa de seguir as nossas redes sociais, tá aparecendo aqui, clica logo, já começa a nos seguir para você ficar sempre muito bem informado. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!